Efésios, capítulo 5. Eu quero que você agora redobre a sua atenção totalmente para juntos estudarmos a palavra de Deus. Se você já não estava conversando, agora é que você não vai conversar mais. Amém, irmãos? Atenção total para a palavra de Deus, que é o momento ímpar do culto, é este momento. Todo culto é maravilhoso, o culto inteiro é gostoso, não é, irmãos? Mas quando chega o momento da palavra, aí, irmão, aquilo que estava bom fica melhor ainda. Porque tudo que acontece no culto até este momento é, primeiro, para glorificar a Deus, e segundo, para preparar o seu coração para este momento, para receber a palavra. Por isso que os músicos, conjuntos, cantores têm uma grande responsabilidade, porque eles, além de pregarem a palavra de Deus de forma cantada, preparam os nossos corações para recebermos a palavra de Deus. Graças a Deus aqui nós não temos esse problema, mas por aí afora, o pessoal no momento do louvor fica tudo empolgado. Mas quando chega a hora da pregação, irmão, você só vê irmão escapando, né? Começando pelos músicos. Os músicos daqui são crentes, graças a Deus. Mas por aí os primeiros que saem do culto são os músicos. Um sai pela porta dos fundos, outro pela porta da lateral. E aí fica uma falta de atenção, mas graças a Deus aqui não tem isso. Amém, irmãos? Amém. Graças a meu bom Deus. Efésios 5. Deus nos ajude a concluir essa primeira parte de Efésios 5, para na próxima quarta nós entrarmos nos assuntos domésticos, né? Mas hoje, permitindo Deus, nós vamos falar da continuidade acerca de como ser santo em um mundo tão corrompido. Nós demos início na quarta atrasada, na verdade, ao capítulo 5. E a pergunta que eu fiz aqui é: como ser santo em um mundo tão corrompido? Em um mundo tão entregue ao sistema diabólico, cumprindo o que a Bíblia diz, que ele jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. E eu pergunto a você nessa noite, uma pergunta retórica, não precisa me responder, mas para si mesmo responda: é possível ser santo no mundo de hoje? É possível ser santo no mundo tão corrompido como este, de tantas más influências? E isso não é o pior, porque se o pior fosse só as más influências, estava tudo certo, que a gente fecha as portas e dá certo. Mas em um mundo tão relativista, onde parece que nada mais é pecado, nós estamos vivendo em uma época em que parece que a fé está relativizada. Tudo é certo, tudo pode, não tem nada não tem nada a ver, isso é caretice, isso é coisa do passado. Ninguém mais prega sobre isso hoje. São as frases que nós vemos, que a gente escuta em alguns contextos. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, nós estudamos aqui na quarta retrasada, que o apóstolo disse: olha, sede imitadores de Deus como filho amado. Tenha convicção de que você é filho de Deus, e que você, por ser filho de Deus, deve imitar o seu pai. Existem os filhos do diabo, que andam em mentira, e existem os filhos de Deus, que andam na luz, que andam na verdade. Os filhos do diabo andam fazendo de tudo que é errado, mas os filhos de Deus continuam com a identidade impregnada, o DNA divino em nós, que é o sangue de Jesus. E o apóstolo Paulo nos aconselha dizendo: olha, vocês têm que fazer o seguinte, vou aqui dar um toque: sejam imitadores de Deus como filho amado. E como é que eu posso imitar a Deus? Primeiro, andando em amor. E aqui nós estudamos algumas características do amor de Deus que foi manifestado em Cristo Jesus. E nós estudamos aqui que o amor de Deus, ele é um amor que tem atitude. O amor de Deus é um amor
que é perfeito, ama o pecador, mas não ama o pecado, ou seja, não tolera o pecado. O amor de Deus é validado por atitude, o amor de Deus é validado por características da luz. E nós explanamos isso aqui na penúltima quarta-feira. Só que o texto não para aí. O apóstolo Paulo, ele, a partir do versículo de número 3, eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo, porque é daqui que nós vamos partir desse pressuposto. Ele fala: mas a prostituição, toda a impureza, toda a avareza, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém, mais a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem torpeza, nem pavoice, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem saber isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. E ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais os seus companheiros. E no versículo 8 ele diz: porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor, então andai como filho ou como filhos da luz. Como imitar a Deus? Como parecer com Cristo nesse contexto de hoje? Primeiro, imitando o amor de Cristo. Segundo, andando como filho ou filhos da luz. E é sobre isso que eu quero hoje, nesse culto de ensino, ministrar o seu coração. Andando como filhos da luz. Porque você foi, diz a Bíblia, transportado do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Você não faz parte mais dos filhos da desobediência. Amém, meus irmãos? Nós não fazemos mais parte dos filhos das trevas. Nós não comunicamos mais com as obras dos filhos das trevas, porque agora nós andamos na luz. E como é andar na luz, pastor? Levante a sua Bíblia comigo, por gentileza. Lá em cima, a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua. Aleluia. Eu tenho que entender que a melhor maneira de andar na luz é lendo a Bíblia Sagrada. E é por isso que Satanás tem lutado tanto para que os crentes fechem a Bíblia Sagrada e não tenham mais a Bíblia Sagrada como seu manual. E não tenham mais a Bíblia Sagrada como a sua regra. Hoje é comum nas pregações, irmãos, nós ouvimos falar de filosofia. É porque o escritor tal disse isso. É porque o filósofo disse isso. É porque eu não sei quem disse isso. Irmão, eu não quero saber o que o filósofo disse, deixou de dizer. Eu quero saber o que a Bíblia diz, o que essa palavra diz. É isso que eu quero saber. É isso que não pode faltar no nosso meio. Ah, mas por que não? Não quero saber. Agora vamos voltar para o texto a partir do versículo 3. No versículo 3, Paulo relaciona, ou a partir do versículo 3, Paulo relaciona dois tipos de pecados. Duas classes de pecados. Que pecados, pastor? Primeiro, Paulo diz que os filhos das trevas são entregues, primeiro, aos pecados sexuais. Segundo, aos pecados verbais. O que Paulo está dizendo é, como filho da luz, nós devemos ter cuidado. Não só de cometer pecados contra o corpo, que a Bíblia diz que é todo tipo de imoralidade sexual, mas também termos cuidado de não cometermos pecado naquilo que falamos, naquilo que proferimos.
O que Paulo está dizendo é que o seu corpo é santificado para Deus. Em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21 em diante, 21, 22, 23, Paulo diz que vocês devam se conservar plenamente irrepreensíveis para o Senhor, tanto o vosso corpo como alma e espírito. Só que Paulo revela um segredo nesse texto, porque ele diz que o corpo é aquilo que eu vejo, o corpo é aquilo que alguém vê, mas as palavras revelam aquilo que ninguém vê e que está dentro de nós. Porque a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Paulo está dizendo, você deve se santificar de forma estereóptica, você deve se santificar na sua forma de vestir, você deve se santificar na sua forma de agir, como você trata o seu corpo. O pessoal fica com o negócio, pastor, é pecado fazer tatuagem para um crente lavado no Espírito Santo? É claro que é, meu irmão, porque o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. Só que a preocupação de Paulo não é só essa, senhores. A preocupação de Paulo não é só com o exterior, porque tem muita gente cuidando do exterior e tem que cuidar do exterior. Tem que saber como se vestir, tem que saber como andar, tem que saber como se comportar na rua, no trabalho. Mas Paulo diz, mas também se preocupe com aquilo que está dentro do seu coração. Porque não adianta você, irmão, ter uma saia, minha irmã, lá no joelho, lá no pé, lá no calcanhar. Você, meu irmão, só andar de terno e dentro do seu coração está cheio de sujeira. Não adianta, tem que se santificar. Espírito, alma e corpo, toda a vossa maneira de viver sejam irrepreensíveis, conservados por Deus. Aleluia. Quando Paulo escreve essa carta, ou as suas cartas, meus irmãos, a época em que o apóstolo escreve isso, a imoralidade sexual era comum para os ímpios. Para você ter uma ideia, existiam templos religiosos em que a forma de se oferecer sacrifício à deusa do amor era fazendo amor no templo. Só para você ter uma ideia como é que a coisa funcionava. Quando tem a questão, a velha polêmica de quem não lê a Bíblia, porque só entra nessa polêmica porque não lê a Bíblia, do negócio do véu, como é que o véu... Irmão, Paulo é bem claro, é porque naquela época, naquela igreja, existia naquela cidade um templo dedicado à deusa Diana, em que as sacerdotisas raspavam a cabeça, e é assim que elas eram identificadas. Aí Paulo diz, minhas irmãs, eu vou dar um conselho, já que está sem cabelo, coloca um véu aí que dá certo, mas se está cabelo, tem cabelo, acabou. O seu véu é o seu cabelo. Ele é bem claro nisso. Seu véu é o seu cabelo. Amém? Dá uma olhada aqui para o irmão, diz, cuidado, como é que você está tratando o véu do Senhor. Diz aí, vai. Cuida do véu direitinho. A imoralidade sexual naquela época era muito comum. A pornografia naquela época era algo muito comum. Dos 15 ou 16 imperadores, só para você ter uma ideia, 14 eram do outro lado, cortava para o outro lado. Só para você ter uma ideia. De 15 imperadores, 14 cortava por dois lados, só para você ter uma ideia. Então lá isso era normal. Lá era normal conversar com quem não era o seu cônjuge. Lá no outro tempo, na época que era treva, Paulo diz, é normal você ficar de conversinha com as jovenzinhas. Lá naquele tempo. Lá para os ímpios é normal você ficar com conversas obscenas, de duplo sentido, contando piadas de duplo sentido e se acabando de rir. Lá era normal. Aleluia. Tá difícil de dar glória a Deus, mas dá glória a Deus. Tem nada não.
Aí Paulo diz, vocês precisam andar como Deus, ou imitar a Deus, melhor dizendo, andar como Cristo, como Paulo, versículo de número 3, projeta para mim, por favor. Mas a prostituição, e essa palavra prostituição aqui é porneia, que quer dizer qualquer tipo de relação ou de assuntos sexuais impróprio, indevido. Ele diz a prostituição, a impureza, a palavra avareza que foi traduzida errado, a palavra avareza que é cobiça. Ele diz, nem se nomeie entre vós. Nem esteja nos vossos lábios. Pastor, por que o senhor vai falar sobre isso? Vou te dizer por quê. Porque saiu um dado agora do IBGE, para você ter uma ideia, 80% dos homens do Brasil estão se envolvendo com pornografia. Vou repetir, 80% dos homens deste país estão se perdendo, acessando conteúdos adultos, impróprios. E os 20%, pastor, Deus queira que seja a igreja. Deus queira que seja eu e você. Tem alguém aí? O apóstolo Paulo vê que eles, quando eram do mundo, o mundo perverte o amor. O mundo confunde a expressão de amor. O mundo confunde isso. Aí Paulo diz, mas na igreja não. Na igreja nem se nomeie entre vós. Esse assunto nem esteja na tua boca. E agora vai outro dado, só para te assustar. 70% da razão dos divórcios nos dias atuais. Imagina qual que é aí. Adivinha qual que é a razão? 70% a razão dos divórcios dos casamentos brasileiros. Imagina aí. Precisa nem eu dizer, porque senão vão começar a cortar lá na internet. Precisa nem eu dizer, mas é isso mesmo. Paulo fala, não se nomeie entre vós a fornicação, não se nomeie entre vós nenhum tipo de moralidade sexual, não se nomeie entre vós a impureza. A impureza aqui é uma redundância do versículo anterior, fala-se de imoralidade. Não se nomeie entre vós a cobiça. As bases do reino de Deus, as leis do reino de Deus, são totalmente diferentes da lei do homem. E eu vou te dizer, porque já falei isso em outro lugar e vou dizer aqui. Lá no reino dos homens, adulterar é você consumar um ato sexual com quem não é o seu cônjuge. Mas no reino de Deus, Jesus disse, se você olhar e desejar, já adulterou no seu coração. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Não confunda a graça. Não vai achando que a graça é isso tudo que você... Não, é que agora é graça, né? O negócio é esse, agora é graça. Agora é graça. Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que a graça é escandalosa. Tem muita gente que escandaliza-se na graça. Sabe por quê? Porque a graça vai te dando corda. A graça vai deixando você fazer. Aí você faz um dia, não acontece nada. Aí você sobe no púlpito, ou vai cantar, ou vai pregar, ou vem para a igreja. Glória a Deus, aleluia, derrama uma lagrimazinha aqui, aí você faz de novo, também não aconteceu nada, ninguém me matou, não fui apedrejado. Aí diz um poema que eu ouvi esses dias, aí fica tanto crente como obreiro, fazendo o que não deve, aí um dá glória a Deus com a boca impura daí, outro prega com a boca suja de cá. Isso não pode acontecer, porque uma hora a graça vai ser puxada. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando Paulo diz, nem se nomeie entre vós, aleluia, não esteja em vossos lábios, é isso que Paulo está dizendo. Não esteja em vossos lábios. Por quê, pastor? Vou te explicar por quê. Porque a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que não pode sair dois tipos de água de uma mesma fonte. Aleluia.
Abra sua Bíblia comigo, Efésios capítulo 4, versículo 29. O irmão projetou aqui muito rápido, então vamos por aqui para aproveitar. Não saia da vossa boca, aleluia. Vou dizer de novo, não saia da vossa boca. Irmão, aqui hoje é mensagem para quem está crente. E quem não está crente também, que vai ficar crente. Não saia nenhuma palavra, ou não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. O que é palavra torpe? Aquilo que não convém a um servo de Deus falar. Aí ele diz, mas se você quer abrir a boca, então eu vou te dar um conselho que seja boa para promover a edificação e que dê graça àqueles que estão ouvindo. Paulo está dizendo, sua boca não é para estar xingando palavrão. Sua boca não é para estar praguejando. Você não pode se reunir com ninguém para estar murmurando. Eu sempre disse isso nas igrejas que eu pastoreio. Se na reunião que você faz, se na roda que você assenta, não for para glorificar o nome de Deus, foge de lá, sai de lá. Porque a Bíblia está dizendo, se quer abrir a boca, abra a boca para promover a edificação. Abra a boca para edificar alguém. Aleluia. Ramanchuriamanácia. Ramayashominácia ramanai. Quando você for dar o conselho a alguém, veja se esse conselho aí vai glorificar a Deus, viu? Veja se esse conselho aí vai promover a edificação. Porque, irmão, tem cada conselho que estão dando por aí. Que quando o conselheiro termina de aconselhar, o pobre do aconselhado está no chão, moído, com a cara limpa no chão. Meu Deus! Paulo está dizendo, se você vai se dirigir a alguém, que da tua boca saia a palavra que promova a edificação. E tem mais, para que quem ouça a palavra da tua boca, diga assim, graças a Deus, glória a Deus, louvado seja Deus. Meu Deus. Colossenses capítulo 3 e o versículo 7. Nas quais também, em outro tempo, 3 e 17. E quando fizerdes, seja por palavras ou por obras, seja agindo ou falando, seja com a mão na massa ou aconselhando, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Meu Deus. Aleluia. Tem alguém me ouvindo aí? Tiago capítulo 3, versículo 10. Anota aí para você estudar em casa, anota aí. Quando você abrir a boca a partir de hoje vai ser só para glorificar a Deus. Acabou aquela palavra que deixava os outros derrubados. Acabou aquela palavra de maldição. Acabou aquela palavra de xingamento. Acabou. Quantas bocas você tem? Me diga aí. Vamos lá, quantas bocas nós temos? Uma. Tem gente que fala como se tivesse 10, mas nós só temos uma. Uma. Está vendo isso aí que você chama de boca? Tiago chama de fonte. Por que ele chama de fonte? Porque daí jorram coisas. Daí jorra coisas. Ó. Jesus disse assim, aquele que crê em mim, como diz as Sagradas Escrituras, rios de águas vivas fluirão de dentro dele. É uma fonte. Você é uma fonte. Amém? Você é uma fonte. Vou dizer de novo. Você é uma fonte. E a porta de saída da fonte chama-se sua boca. Aí ele diz, meus irmãos, vou dar um conselho. De uma mesma boca procede bênção e maldição?
Meus irmãos, não convém que isso seja assim. Nesse texto ele diz, porque ou sai água suja, ou sai água limpa. Quando você vai numa fonte natural, que você vai lá na fonte, vendo minar água dali, não acontecerá nunca de sair água limpa, aí daqui a pouco interrompe, aí sai um pouquinho de água suja, aí daqui a pouco interrompe de novo, aí volta a sair água limpa. O irmão Tiago disse, negativo, não sai água suja e água limpa. Da mesma fonte só sai um tipo de água, ou é água suja, ou é água limpa, ou é glória a Deus, ou é xingamento, ou é louvor da harpa, ou é música da irmã Anitta, ou é louvor ao Senhor, ou é música sertaneja. Que está na moda agora a turma ouvir sertanejo. Porque apareceu aí um punhado de pastores dizendo, não existe hino e música. Música é música. Não importa, música é música. Não existe hino e música secular. Aí um monte de irmão, aí viram uma bestalhadinha aí, cantando no culto dele lá uma música do mundo, não sei de quem. Aí tá um monte de irmão agora cantando. Não, pastor, é que essa música não tem palavrão. Não, pastor, aqui fala de amor, mas não foi inspirada pelo Espírito de Deus, não foi feita para a glória de Deus. E eu vou mandar um conselho de Paulo para você: quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Pronto. Tudo. Que agora está na moda os irmãos colocar stories no Instagram com música mundana. Está na moda isso aí. Ou você é fonte de água limpa, ou você é fonte de água suja. Ou as pessoas abrem as suas redes sociais e vê lá a mensagem do céu, versículo bíblico, palavra de evangelização, palavra do amor de Deus. Ou abrem o teu Instagram e vê coisas mundanas. E aí? Fica aí que vai apertar mais um pouquinho. Vamos continuar. Pega a Bíblia. O apóstolo Paulo diz no versículo 4, nem torpeza. Primeiro ele finaliza o versículo 3 dizendo, mas a prostituição, a impureza, a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, nem tenha nome, como convém aos santos. Você é santo em Jesus. Na época do apóstolo Paulo começaram a dizer assim, Paulo, eu posso fazer isso? Paulo, eu posso fazer aquilo? Paulo, eu posso cantar aquela música, eu posso ouvir aquele. Aí Paulo diz, meu amigo, você pode tudo. Tudo. Posso ouvir música do mundo? Pode. Não tem ninguém lá com o dedinho no seu rádio desligando. Quando você liga, se você não desligar, fica lá ligado. Pastor, eu sou crente, posso beber uma bebidinha sem álcool? Pode. Pastor, eu sou crente, eu posso falar de pornografia? Pode. Paulo, pastor, eu sou crente, eu posso ficar tirando foto sem camisa, mostrando meu bíceps, meu tríceps? Pode. Pastor, eu posso ficar exalando sensualidade? Pode. E o que é que eu não posso? Entrar no céu. Aí não. Paulo diz, meus irmãos, tudo posso. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas a pergunta certa não é se eu posso. Vocês estão fazendo a pergunta errada. Aí ele diz, e como é, apóstolo Paulo? A pergunta certa é, me convém fazer? Ramacalabachanda ramana. Poder eu posso, a pergunta é, me convém?
Me convém andar desse jeito aqui na rua, pastor, com essa roupa? Faça essa pergunta. Convém ao santo? Faça a pergunta da forma correta. Me convém não, porque às vezes você está todo desmantelado e você vai dizer, me convém. Não, convém aos santos. Convém aos santos andar com um shortinho bem curtinho, pastor. Convém ao santo ir para a praia e tirar foto de biquíni, pastor. Convém a santo, irmão. Convém a santo, obreiro do Senhor, está lá, vai para frente do espelho, aí faz assim ainda, ó, aí tira assim. Convém ao santo, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa: se não glorifica a Deus, não faça. Se não promove a edificação, não faça. Se o nome de Deus não vai ser glorificado, não faça. Pronto. Eita, Jesus querido. No versículo 4 ele diz: nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, mas antes ações de graça. Agora Paulo, ele sai do âmbito de pecado sexual no corpo, ele vai agora para as palavras. Ele diz, ó, primeiro, tratei aqui, cuidado com o teu corpo. Teu corpo não é vitrine, é isso que ele está dizendo aqui. Teu corpo é santo. Teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. O teu corpo não é mais teu corpo, entenda isso. O teu corpo agora é templo e morada do Espírito Santo. A casa não é mais minha, a casa é de alguém. Você que mora em casa de aluguel, quantos aqui moram em casa de aluguel? Levante a mão assim, ó. Eu moro, graças a Deus aqui quase todo mundo é dono de casa. Mas você que mora em casa de aluguel, eu que moro em casa de aluguel, nós sabemos que não podemos sair destruindo a casa, que não podemos sair, pegar uma lata de tinta e pinchar o muro da casa do jeito que eu quero, quebrar a parede, quebrar. Não, irmão, o dono da casa nunca gostaria disso. A alegria de um dono da casa é quando ele chega na casa e vê a casa bem arrumadinha, vê a casa organizada, o muro pintado, aí ele chega e chora. Uma vez foi visitar uma dona de uma casa que a gente morava em outra cidade, ela começou a chorar. Eu olhei para ela indo preocupado, disse, o que está acontecendo? Ela disse, sabe o que é? É que essa casa está tão arrumadinha, está tão limpinha, está tão cheirosa, não tem nada quebrado, e eu acabei de vir de outra casa minha ali, está toda quebrada, está toda pintada, o muro está todo pichado. Irmão, Jesus é o dono da casa. Pronto, irmão. Aí ele diz, em segundo lugar, cuidado com o que você anda falando, viu? Porque às vezes a gente acha, irmão, não, eu não estou me prostituindo, então eu estou crente. É? Não, é porque eu não estou fazendo, eu estou crente. É? Então segura essas pedradas, nem torpeza, nem parvoíce, nem chocarrice, que não convém, ou seja, palavras que não glorificam a Deus, palavras que não glorificam a Deus, mensagens que não glorificam a Deus. Deixa eu te dizer aqui uma coisa, irmão, essa palavra, a primeira palavra, ou a palavra parvoíce, no texto original, quer dizer conversa tola. Olha o nível que ele coloca isso aqui. Ele não está dizendo, não estou nem falando de palavrão ainda. Não estou nem falando de pornografia na sua fala ainda. Eu estou falando o quê? Toda vez que você fala, se a tua fala, tua conversa, tua roda de conversa não for para glorificar a Deus, está jogando conversa fora. Porque, irmão, tem gente que se reúne só para falar bobagem. Só para falar da vida alheia. Não, vamos fazer aqui um almoço na casa do irmão fulano. Amém, não é pecado não. Quer fazer um almoço? E faz, irmão. A minha preocupação não é no almoço. A minha preocupação é enquanto o almoço está pronto. E depois que o almoço termina. Porque é aí, na hora que o café desce para a mesa, que começa a conversar, viu? Não queria falar não, mas você viu fulano lá na igreja? Viu? Você viu a roupa daquela irmã?
Viu, você viu? Aí começa a jogar a conversa fora. E Jesus aqui, ó, vamos, estou esperando a hora que vocês vão começar a glorificar meu nome. Estou esperando a hora que vocês vão começar a cantar um hino aí. Porque, irmão, coisa mais difícil é quando os crentes se reúnem e eles cantarem. Não, quer ficar conversando. Fala da vida de todo mundo. Fala da vida de todo mundo. Aí no final, alguém lembra que é crente e disse, vamos fazer uma oração. Vamos, aí disse, Jesus, me perdoa, nos perdoa pelo que dissemos que não te agradou. Que conversa é essa, irmão? Vou dar um conselho. Reunião de crente tem que ser para glorificar a Deus. Reunião de crente tem que ser para promover a edificação do outro, irmão. Tem alguém ainda comigo aí? Todas essas palavras aí têm basicamente a mesma conotação. Aí ele diz assim, mas e o que é que eu tenho que falar, pastor? Está ali, ó, final do versículo. Mas antes, ao invés de ficar jogando conversa fora, ao invés de ficar falando da vida dos outros, ao invés de ficar murmurando, reclamando da vida, sabe o que é que Paulo diz? Dê ações de graças, louve a Deus, glorifique a Deus, enalteça ao Senhor. Aleluia, irmão. Nós recebemos uma cantora aqui ano passado, a irmã Sofia Cardoso. Ela veio, a nora dela, e nós colocamos num hotel, numa pousada, mas as refeições eram na casa de uma das nossas irmãs, e normalmente nós íamos comer, ficar ali na refeição conversando, a irmã Laíne e tal, e eu fiquei observando uma coisa. Todas as vezes que a gente sentou para conversar, aquela mulher só sabia falar das coisas de Deus. Aquela mulher só sabia falar de culto, de fervor, de oração, de profecia, de demônio levantando e Jesus derrubando. E eu, meu Deus, e observando aqui, porque quando o povo se reúne aí com essa turma famosinha, é só para falar mal do outro, às vezes vem até com brincadeira desnecessária. Irmão, não, aquela irmã e a nora dela era só coisa de Deus, era só falando, pastor, eu tirei a noite de oração, eu estava sentindo um peso ali, eu fui para um culto lá, estava difícil, mas Deus nos deu graça, Deus revelou. Irmão, não existe coisa melhor do que você se assentar para conversar com quem tem palavra de Deus no coração, porque quem está cheio da palavra de Deus, jorra a palavra de Deus pela sua boca, jorra. A boca fala do que o coração está pronto. É fácil saber do que é que o teu coração está cheio, é só eu conversar contigo 15 minutos. Se eu conversar contigo 15 minutos, eu já sei do que é que o teu coração está cheio. Já sei. Se está cheio de novela, se está cheio da moda de hoje, né, dos influencers, né? Esses dias eu fui sentar com os irmãos para conversar, o irmão sabia de tudo que era de reality show. Olha, pastor, é que no reality show foi assim, é que lá assim, é que a mulher que apresenta o sábado lá, a nora lá do cantor famoso, é assim. Eu digo, irmã, é só pelo menos um versículo da palavra de Deus? A nossa palavra, as nossas palavras entregam do que é que o nosso coração está cheio. As nossas palavras, a nossa conversa entrega do que é que o nosso coração está cheio. Pode ir mais um pouquinho, irmãos? Vamos, senão não dá tempo de terminar isso aqui. Tem que terminar hoje. Quer conversar alguma coisa? Converse para a glória de Deus. Quer conversar alguma coisa? Quer mandar mensagem para alguém? Mande mensagem dando glória a Deus. Aí ele diz assim, versículo de número 5, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Deus. O apóstolo está falando assim, preste atenção. Cuidado para não estar caindo no pecado da imoralidade sexual. Paulo está dizendo, cuidado com o que você anda acessando. Porque, irmão, não está bonito não o negócio não. E os últimos dados mostraram que houve crescimento entre mulheres. Eu me assustei, entre mulheres acessando o que não deve.
mulheres. Mas Paulo disse, eu só vou dar um conselho a vocês. Tenham cuidado. Tenham cuidado para não perverter o amor de Deus, a liberdade em Cristo Jesus, por imoralidade. Aí ele diz, eu vou dizer por quê. Número 1, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eu vou repetir, cuidado com a facilidade da graça. Não porque eu acesso, pastor, e ninguém vê, mas quando eu vou dar uma palavra, uma saudação, meu irmão, fogo cai. Cuidado com a facilidade da graça. Não, pastor, porque eu sou obreiro, sento no púlpito, ou sento na nave da igreja, eu não faço não sei o quê, tenho meus cargos, minha função, mas eu dou minhas quedinhas ali, mas Jesus já sabe, e Jesus não vai me salvar por causa das obras, mas é graça. Cuidado com a facilidade da graça. Um dia alguém me perguntou, tem alguém me ouvindo? Um dia alguém me perguntou e disse assim, pastor, mas essa turma que às vezes anda fazendo as coisas erradas por aí, cheio de pecado, em adultério, se prostituindo na internet, aí quando vai pregar, pastor, quando vai cantar, quando vai fazer não sei o quê, cai fogo do céu. Por que é que isso acontece? Aí eu disse, você lembra da história de Moisés? Lembro como foi que aconteceu. Moisés desobedeceu e desonrou a Deus. Deus falou assim, fala com a rocha. Moisés foi lá e feriu a rocha. Só que tem 2 textos que falam sobre isso. O de Deuteronômio revela verdadeiramente o que aconteceu. Ele diz, porque não santificastes o meu nome, porque não me santificaste no teu coração, porque eu falei assim, você errou, tomou a glória para si, fez o que era errado. Pastor, mas Moisés bateu e a água saiu, porque o povo não tem culpa do pecado de Moisés, o povo não tem culpa do erro de quem prega ou canta, mas um dia, na hora de entrar na terra prometida, aí Jesus vai dizer, agora chegou. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça de Deus. Eu estou sentindo um temor do Espírito Santo aqui, irmão, para estar pregando sobre isso. Moisésão todo alegre, desobedeci, eu fiz e aconteci, não aconteceu nada. Cadê? Ninguém me apedrejou, ninguém me matou, cadê, Senhor? O Senhor disse, fica tranquilo, vai ter um acertinho de conta depois, continua fazendo aí que eu preciso. O povo não tem culpa não. É por isso que eu digo, não se iluda com um pregador que vira cabeça, igreja de cabeça para baixo, se iluda não, pare de ser menino. Não se iluda com um pregador que faz e acontece, cadê o milagre? Aqui, se iluda não. Não se iluda não, porque Deus está agindo por causa da fé do povo. O povo não tem culpa de erro de ninguém. Aí Deus opera, Deus faz. Aí o bobão fica lá, olha aí, ó, Deus é bom, hein? Deus é misericordioso. Estou fazendo e acontecendo e está tudo bem. Aí vai chegar um dia que a trombeta vai tocar. Aí os santos vão ouvir, vão subir. Aí quem não subiu vai dizer, meu Deus. Eu pensei que estava passando desapercebido. Tem alguém me ouvindo? Se tem alguém aqui cometendo esse tipo de prática, me ouça. Porque eu fui chamado para pregar um evangelho que confronta, não que massageia teu ego. Me ouça. Abandone isso imediatamente. Abandone essa praga imediatamente. Se tem alguém me ouvindo que está caindo nesse erro, me escute. A trombeta vai soar e só vai ouvir quem tiver plenamente santificado com Cristo Jesus. Versículo 6, vamos correr. Até abandonei o esboço aqui. Vou aqui, 6. Ninguém vos engane. Ninguém use palavras vãs. Ninguém venha com mensagenzinha de que não, está tudo bem. Esses dias eu vi um pregador, caiu na minha linha aqui do tempo, mas eu fiquei tão triste. O cara começou a mensagem assim, oi lindos, Jesus. Oi lindas, lindos e lindas, meu Deus. Jesus, o cara tinha que ter se vestido de docinho puff, para pregar aquela palavra, oi lindos, lindas, Jesus. Conserta a árvore aí que ela está meio empenada para o lado, Jesus. O negócio está sério.
Olha a mensagem de Deus: ninguém vos engane com palavras vãs. Cuidado com essas mensagens que estão massageando o teu ego. Cuidado com essas mensagens que estão te fazendo ficar confortáveis no teu pecado. Porque tem mensagem que te faz sentir bem. Você entra aqui todo cheio de pecado. A mensagem é tão tchutchuquinha que você sai daqui alegre, dizendo: como Deus me ama, eu sou único, Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus. Cuidado com o tipo de mensagem que você anda assistindo, viu? Nós estamos na era da internet. Tem irmão aqui que está ouvindo 20 mensagens por dia, mas está bebendo de todo que é de fonte. Nós estamos numa era que a internet é terra de ninguém, não tem mais filtro. Os irmãos não estão do mesmo jeito, sem filtro. De manhã ele ouve o pregador que fala: oi lindos, oi lindas. De tarde ele ouve o pregador que diz assim: você é um espelho, o ouro puro de Ofir. De noite ele ouve o pregador dizendo: você não é salvo pelas obras, é pela graça. Então fica tranquilo, uma vez salvo, salvo para frente, para sempre. Ele é obreiro, ele é irmão da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, repleta de mestres abençoados, de mensageiros abençoados. Mas ele fica bebendo em todo que é da fonte, aí fica confuso. Pastor, mas o que é que aquele pregador quis dizer? Eu digo: vá perguntar a ele. Porque para que você fica ouvindo esse tipo de gente? Quer ouvir mensagem? Ouça mensagem que edifica a tua alma. Ouça mensagem que te confronta, que diga: está errado, se converte, ou a ira de Deus vem. Irmão. Quer ouvir mensagenzinha de massagear ego? Vem cá, tchutchuquinha de Jeová. Vem cá, servo lindo, né? Servo único de Jeová. Vem cá, você é precioso, você é a coroa da criação de Deus. Está lendo a Bíblia pela metade, porque tem um versículo que diz assim: vocês são menor do que o verme de Jacó. Mas quem que vai pregar isso hoje? Vamos continuar. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Paulo está dizendo, é o seguinte: muita coisa do que você está fazendo errado é dado às companhias que você tem escolhido. É dado às coisas que você tem ouvido. A quem você tem parado para escutar. Muitas coisas do seu erro são erros por indução. Às vezes você nem queria murmurar. Estava até ficando crente, estava se convertendo. Mas aí inventou de tomar um café com o murmurador. Aí tinha um palitinho aceso, aí só precisou de um combustível, viu? Deixa eu te falar, você viu? Aí, eita, era só o que eu precisava. Agora vamos conversar. Mas assim, eu vou te falar, mas não fala para ninguém não, viu? Quando alguém te disser isso, eu vou te falar aqui, mas pelo amor de Deus, não conta para ninguém. Sai daí que é laço. Pastor, como assim? Verdade. Olha, eu vou te mandar uma mensagem aqui, mas apaga depois, viu? Olhei aí rapidinho que eu vou apagar. Está andando no escuro, irmão? Está andando nas trevas, irmão? Porque só tem o que esconder quem anda nas trevas. Paulo diz assim, vamos já entrar nisso aí. Paulo diz assim, vou dar um conselho, viu? Não seja companheiros dessa pessoa. A palavra companheiro aqui no seu original é profunda. É companheiro de jornada. Não seja alguém que tem como companhia essas pessoas. Passa para o 8, irmão, para a gente continuar aqui. Está terminando, está bom ali, está gostoso, vai. Porque no outro tempo, viu? No outro tempo tu era treva. Tu era treva, eu era treva. Ele disse, mas agora... Mas agora... Tem obreiro que está dizendo, eu nem gosto de vir na sede, porque pastor só mete essas pancadas em nós. Não é não, irmão. Eu também estou apanhando aqui. Aqui é assim, meu irmão. Essa espada ela tem 2 gumes, vem e vai, sai descapelando tudo que não deve em nós. Mas agora, diga comigo, mas agora, você é luz. Você é luz.
Dá um toquinho aí no irmão bonito do teu lado. O irmão falou que o irmão mais bonito é do teu lado. Você é a luz. Fala aí, viu? Você é a luz. Fala, tem medo não? Fala, você é a luz. Agora você é a luz. Lembra disso. Quando a tentação vier, lembra, agora eu sou luz. Quando o dedinho coçar para acessar o sitezinho lá, você diz, agora eu sou luz. Então andai como filhos da luz. Corre para o outro versículo, rapidamente. Porque o fruto do Espírito, na palavra original aqui, é o fruto da luz, está em toda bondade, toda justiça, toda verdade. Pode passar, por gentileza. Aí ele diz assim, ó, aprovando o que é agradável ao Senhor. Passa, por favor, que eu vou explicar isso aqui. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Passa, por gentileza. Porque o que eles fazem em oculto é até deselegante dizê-lo. Se falar o pecado deles, eu estou pecando só em falar, de tão ruim que é a coisa. A prática deles é tão pesada que falar. Aí diz assim, mas eu vou dar um conselho para vocês, viu? Condenai essas obras. E não comuniquei com essas obras. Por quê, pastor? Vai, manda para frente. Estou terminando. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Quer que eu resume isso aqui numa frase? Quem quer que eu resume isso aqui numa frase? A casa vai cair. Estou resumindo. A casa vai cair. Fica tranquilo que a casa vai cair. Porque o Espírito Santo é um farolete de Deus. Enquanto o caba está nas trevas lá fazendo, ninguém está me vendo, ninguém pode saber, ninguém faz. Eu conheci a história de um caba que ele batia na esposa e ele batia com a toalha assim, botava a toalha e dava umas pancadas. Aí, por quê, irmão? Não, é para não ficar marca. Ah, é? Não fica marca para o homem, viu? Porque lá em cima tem um farolete, ó, está sendo ajustado o farolete. Pá! Quando ele ligar, ele bota bem em cima de você e vai dizer, te peguei. O que eu estou dizendo aqui é pesado, mas é necessário. A luz a tudo manifesta. A Bíblia diz, não há quem fique permanente, quem ande usando de engano. A Bíblia diz, aquele que usa de engano cairá. Ó, numa mão é o farolete. João Batista disse que na outra é a pá. Ah, viu quando você vai lá no tapete, ninguém está vendo a sujeira do seu tapete. Tá lá a casa toda bonitinha. Mulher demora para tirar o tapete ali, então, mas a casa está bonitinha, o sofá está no lugar, a estante arrumada, a TV limpinha, está tudo certo. Mas tem um lixinho ali debaixo do tapete, irmão, que quando a mulherada tira, atim não, é a sujeira sendo exposta. Aí quando a sujeira é exposta, lá vem a mulher com a vassourinha na mão e diz, agora é hora de varrer. Posso te dizer uma coisa? Fique de pé. Fica aí na guitarra comigo. Posso te dizer uma coisa? Vou te dizer uma coisa. Não se escandalize com nada. Não se assuste com nada. Porque a coisa vai estreitar. Vou repetir. Não se assuste com mais nada. Fita os teus olhos em Cristo Jesus, porque não vai acontecer, já está acontecendo. O farolete de Deus já está iluminando as sujeiras. Achei mais um. Ah, mas meu Deus, achei mais um. Aí ele traz a pá aí, menino. Eu estou dizendo isso aqui no temor do Senhor. E para esta igreja, o tempo começa hoje. Para esta